Fala Dev, aqui é Rodrigo Gonçalves e o vídeo de hoje ele vai ser um formato um pouco diferente. Eu tô muito empolgado e muito feliz de poder gravar para você esse formato de vídeo que eu quero trazer aqui todas as novidades do universo do React Native. Quero deixar você super atualizado e para trazer todas as novidades fresquinhas para você sobre o universo do React Native, na última semana eu participei do RNEU, o React Native U, que é uma conferência dedicada em React Native e tem várias talks de especialistas de diversas empresas. Por exemplo, Microsoft, Facebook, Expo, Callstack, Stripes e tem várias outras que geralmente marcam presença em talks nesse evento. Esse evento ele acontece geralmente em setembro desde 2017. Nesse ano, pela segunda vez, ele rolou totalmente online nos dias 2 e 3. Esse é um evento que geralmente nós, devs, ficamos na expectativa porque geralmente ele é um lugar onde muitas novidades do React Native são anunciadas. Só para você ter uma ideia do volume disso, foram mais de 14 horas de talk. E, claro, com bastante carinho, eu fiz um compilado para você das principais novidades, das apostas e, claro, do futuro do React Native. Então, já fica bem confortável aí, pega sua xícara de café, sua água, enfim, fica bem confortável, porque agora você vai ficar por dentro das novidades que são fresquinhas do universo React Native. E o primeiro tópico que eu quero já trazer aqui é sobre o Fabric, que é o novo renderizador de interfaces do React Native. O Fabric em si, ele não é uma novidade, tá bom? Já que em junho de 2018, o time de engenheiros do Facebook já tinham anunciado que eles estavam trabalhando numa nova arquitetura para o React Native. Mas voltou a ser um dos assuntos muito comentado atualmente, porque no dia 13 de julho deste ano, o time do Facebook publicou um marco muito importante, anunciando que todas as telas do aplicativo do Facebook agora usam o Fabric. E esse é um marco muito importante porque nós estamos falando de mais de 1K de interfaces utilizando esse novo renderizador, ou seja, é muita tela. Mas o Fabric ele não chegou sozinho nesse rolê. Junto com ele, né, nessa camada nova aí de interface, ela é composta pelo JSI, pelo Turbo Modules e pelo CodeGen. É claro que agora eu vou te explicar qual é a função de cada um deles. Primeiro, o Turbo Modules, ele traz o recurso de Lazy Components, por exemplo, ou seja, os componentes eles são carregados somente quando o aplicativo precisa deles. O objetivo, claro, é otimizar ainda mais o carregamento das aplicações. Outro também que entra nesse rolê é o CodeGen, que é uma ferramenta para automatizar a compatibilidade entre o lado do JavaScript e o lado nativo, gerando as interfaces que são necessárias tanto para o Turbo Modules quanto para o Fabric. Isso evita, por exemplo, a verificação de tipos em tempo de execução. Mas o grande pulo duplo carpado twist do gato é que o Fabric ele não usa a bridge para se comunicar com o lado nativo. Ou seja, vamos pegar um exemplo de como é até então. Então, na arquitetura atual, basicamente, a gente tem 3 camadas. A UI Manager, que é responsável pela parte de renderização da interface nativa. A camada JS, onde nós executamos toda a lógica da nossa aplicação com código JavaScript. E entre essas camadas existe uma Shadow Tree, que é basicamente onde nós temos a árvore de reconciliação e que observa as mudanças da UI. E basicamente a comunicação entre esses universos, essas camadas, acontece pela serialização de JSON pela bridge. E é aí que entra o JSI, que significa JavaScript Interface. O JSI ele conecta JavaScript com a interface nativa e graças ao JSI não vai ser mais necessário serializar JSON pela bridge. E você sabe o que isso significa?
Significa que não tem mais bridge, não vai ter mais bridge. Não vai ter mais bridge. E outra grande contribuição, e eu até diria que é a mais esperada, é que o JSI ele expõe uma API para chamadas síncronas entre JavaScript e a interface nativa. Até então, todas as chamadas são assíncronas. Se alguma vez você fez um scroll em uma lista muito grande, talvez você tenha notado um pequeno delay na renderização de um elemento dessa lista. Ainda que muito rápido, dava para notar em alguns casos, principalmente em listas muito grandes. Isso acontece porque basicamente todas as chamadas na thread nativa são assíncronas. E agora também vai ser possível fazer chamadas síncronas. Inclusive, o JSI já é usado por algumas bibliotecas, por exemplo, o Reanimated V2 já usa o JSI e permite a criação de animações e interações fluidas e performáticas sendo executadas na thread de interface do usuário. Teve uma outra talk que o Mark do time do Expo, ele trouxe o exemplo de como que a biblioteca de câmeras Vision Camera utiliza o JSI e o Reanimated. Essa biblioteca, ela é uma biblioteca muito incrível, vale a pena deixar salva aí nos teus favoritos e ficar no teu radar, porque essa biblioteca ela foi projetada para fornecer todos os recursos que uma biblioteca de câmera deve ter. Como, por exemplo, ela permite configurar a taxa de quadro, o flash e também o zoom. Mas essa biblioteca ela vai além, porque ela é capaz de detectar, se liga nisso, essa biblioteca ela consegue detectar e rotular os objetos, ou seja, dá para fazer muita coisa incrível com essa biblioteca. Inclusive, a boa notícia é que essa biblioteca já está disponível para utilizar em projetos com o Expo. Eu tô super empolgado e muito animado e ansioso para até gravar um outro vídeo usando essa biblioteca em algum projeto aqui no canal. Nice. Então, se inscreve para você ficar aí ligado e por dentro dos próximos vídeos. Mas vamos voltar aqui. Resumindo, a nova arquitetura ela habilita renderização síncrona, o JSI permite que o código JavaScript esteja ciente do código nativo e essa estrutura aprimora ainda mais o desempenho das aplicações. A nova arquitetura ela já vem sendo testada em produção em grande escala, como a gente pode ver na própria publicação da equipe e do time do Facebook, mas ainda não há uma data de liberação oficial de todos esses recursos, mas em breve vai ser oficialmente disponibilizada. Inclusive, os componentes do novo sistema de gerenciamento de layout, eles foram inscritos em C++. E o objetivo disso é para poder expandir a reutilização de códigos em diferentes plataformas, seja no Android, seja na iOS e, segura essa, prepara o solo para o React Native continuar expandindo em outras plataformas. E é esse o ponto que vai nos levar para o próximo tópico, que é a próxima geração de aplicativos React Native. Get the party started. No dia 30 de agosto, o time do React Native publicou a visão de cross-platform e da expansão do React Native tanto para Windows, para macOS e também para VR. Inclusive, em parceria com a Microsoft, o React Native foi utilizado no desenvolvimento do Messenger para Windows e para o macOS. E foi muito interessante porque trouxe e apresentou resultados muito bons, tanto de desempenho quanto também de utilização de interface nativa. E também há outros softwares, como por exemplo o Kinomads, que é uma sala de aula virtual que tem ferramentas tanto para professores e para estudantes feitos com React Native para desktop. Inclusive, já está disponível o React Native para Windows, que permite criar aí aplicativo para todos os dispositivos com suporte ao Windows 10, incluindo PCs, tablets e Xbox. Inclusive, há interfaces do Xbox que foram desenvolvidas
com o React Native. Uma biblioteca que está em alpha, mas vale super a pena ficar de olho nela, é a Fluent React Native. Outra biblioteca que vale super a pena também você colocar no seu radar é o React Native XAML. Essa biblioteca ela permite o uso direto da estrutura do XAML. Caso você ainda não tenha ouvido falar sobre o XAML, ele basicamente é uma linguagem declarativa para desenvolvimento de interfaces, que é utilizada, por exemplo, para a criação de interfaces para Windows. Mas, além do universo desktop, o React Native também está se posicionando em aplicações de realidade virtual, as VRs. Oh my God. E já até tem uma parceria mais próxima com o laboratório de realidade do Facebook, e já tem feito experiências de realidade virtual com o projeto Oculus. E nesse sentido, também coloca aí no seu radar uma outra biblioteca que é o Babylon React Native, que é baseada no Babylon JS, que possui ferramentas para criar, exibir e texturizar elementos 3D na sua aplicação, com suporte para dispositivos de realidade virtual. Outra grande novidade foi a atualização do React Navigation para a versão 6. Basicamente é a mesma API da versão anterior, que é a 5, mas traz algumas novidades. Por exemplo, agora quando você instala o React Navigation, as dependências são o React Native Strings e o Saved Area Context. Essas são agora as dependências que você inclui, né, deve incluir ali na instalação junto com o React Navigation. Também rolou um refactor nas opções de personalização da navegação. Por exemplo, agora as propriedades Tab Bar Options e Drawer Content Options, elas estão dentro de Options. Então eles meio que fizeram uma melhoria nessa semântica. E, inclusive, deixa eu te mostrar aqui uma comparação da versão 6 com a versão 5, nesse caso, para ficar mais fácil para você entender. Aqui na tela, ó, do computador, nota que aqui a gente tem como era na versão 5, e aqui como é agora na versão 6. Olha só aqui o Tab Bar Options aqui e as outras propriedades. Nota que o Tab Bar Options agora, ó, ele foi para dentro aqui do String Options. Então rolou esse refactor aqui na hora de você setar as propriedades aqui da sua navegação. Antes era assim, agora passou a ser dessa forma aqui. Outra novidade é que alguns dos componentes eles foram extraídos e agora eles fazem parte de um novo pacote que é chamado de React Navigation Elements. Por exemplo, o componente de header ele é exportado agora por essa biblioteca de elementos. Isso é legal porque você pode inclusive utilizar ele em outros lugares do seu app. Vou te mostrar aqui na tela esse exemplo. Então eu tenho aqui, por exemplo, essa interface home. Eu posso, por exemplo, importar aqui o header. E o header eu posso pegar ele do próprio React Navigation /Elements. E aqui eu posso usar o header, passar um title para o header, por exemplo. E eu vou colocar aqui, ó, meu título, por exemplo. Agora sim. E aí, pronto. Eu vou salvar. E agora, se eu pegar aqui o meu emulador, eu tenho ali meu título. Vamos colocar aqui, ó, título do meu cabeçalho. Do meu header. Vou salvar. E agora, se eu olhar, ó, título do meu header. Ou seja, eu estou usando agora o header. Posso usar o header do próprio React Navigation dessa biblioteca agora que exporta esses elementos, esses componentes de uma forma separada. Além disso, o React Navigation 6 ele tem um novo componente que é muito legal, que é chamado de Group, que ajuda a organizar as telas da sua navegação. Deixa eu te mostrar aqui também a utilização do Group. Eu vou voltar aqui agora para esse meu arquivo de rotas, e aqui no meu arquivo de rotas eu vou fazer o seguinte, eu posso colocar aqui, ó, um stack.group, e agora, ó, eu posso pegar essas interfaces aqui e trazer elas aqui para dentro desse grupo, tá vendo? Então eu posso fazer esse agrupamento, usar grupos para agrupar as minhas rotas de navegação. E o legal do componente de group é que ele não renderiza nada, ele é como se fosse um fragment, e ele não afeta nada de desempenho também. Inclusive, você consegue usar o group para passar
Screen Options para um grupo específico de rotas e poder configurar todas essas telas dentro desse grupo. Deixa eu te mostrar aqui também como você pode fazer isso. Então, por exemplo, nessa rota aqui, eu posso incluir um Stack Group com um Screen Option aqui sendo um Presentation como modal. E aí eu pego então essa rota aqui e eu incluo dentro do grupo, né? Se eu quisesse incluir mais rotas aqui, então todas as rotas que fazem parte desse grupo seriam afetadas por essa Screen Options e esse grupo não. Então também tem essa flexibilidade agora para trabalhar com grupos aqui no Navigation. E outra coisa também que dá para fazer é que você consegue alinhar componentes group dentro de outros grupos. O React Navigation 6, ele também torna possível definir globalmente quais são as rotas de navegação. Deixa eu te mostrar como que isso funciona aqui no código. Inclusive, eu vou seguir a documentação. Ó. A primeira coisa que eu faço é, eu declaro aqui um global. Dentro desse global, eu vou declarar um namespace. E esse namespace vai ter React Navigation. E dentro desse namespace, eu vou criar uma interface. Olha só, uma interface chamada de root. Eu vou até copiar aqui, ó, root parent list. Dentro aqui do root parent list, eu coloco, por exemplo, home. E home, eu vou colocar todas como uma string, tá? Não vou colocar que elas recebem nenhum parâmetro, mas eu poderia colocar, inclusive, isso daqui. Olha que bacana. Vou colocar aqui home details, também vai ser uma string. E vou colocar aqui, como por exemplo, create. E também vou colocar aqui como uma string. Perfeito. Agora eu vou vir na minha home, e aqui na minha home eu vou importar aqui, ó, um const navigation é igual ao use navigation. E aqui eu vou importar o use navigation, por exemplo. Deixa eu só vir até aqui, ponto e vírgula. E agora, olha só o que a gente consegue fazer aqui, ó. Eu consigo vir em navigation, ponto. Eu vou colocar aqui, usar o navigate para navegar. E olha isso daqui. A gente tem as opções de rotas que foram definidas aqui na nossa rota em si. E isso ajuda muito a utilizar o autocomplete na hora de escolher a rota certa, sem necessariamente precisar ir lá no arquivo de configuração, né? Vim aqui no arquivo de configuração, porque essas informações, ó, as opções de rota, elas me aparecem aqui. Ah, agora eu entendi! Agora todas as peças se encaixaram! Então me ajuda muito a lembrar o nome de qual rota eu vou acessar e isso evita digitar rotas, por exemplo, que não existem. Então esse é um recurso muito legal e que eu gostei bastante de que agora está disponível aqui no React Navigation. E agora vamos falar das novidades aí do Expo. E o Expo, claro, continua avançando e aumentando cada vez mais o suporte de um monte de biblioteca que a comunidade curte, vai lá e pede. Inclusive, uma dica aqui que é bem legal é do Expo Kenny. Lá você vai encontrar um roadmap das features que estão planejadas, aquelas que já estão sendo desenvolvidas pelo time do Expo e aquelas que já estão disponíveis para você usar em seus projetos Expos. Inclusive, todas essas features, essas bibliotecas, são pedidos da comunidade que foram atendidos e por isso, muito obrigado, Expo. Mais de todos esses destaques e novas bibliotecas e disponíveis, né, do Expo, um novo serviço em destaque do Expo é o Expo Application Service, que é o serviço de aplicativos para Expo. Eles estão dizendo que é a próxima geração de publicação de apps que traz muito dos recursos que o Expo Build já faz, mas agora a gente tem, por exemplo, o Expo Build e o Submit. Essa geração ela foi projetada para funcionar em qualquer projeto React Native, independente se você usa ou não o Expo Manager. Ele distribui de uma maneira fácil as aplicações, deixando, por exemplo, o Expo lidar automaticamente com todas aquelas credenciais de assinatura, perfil de provisionamento, tudo aquilo que geralmente dá um pouquinho de trabalho de configurar, mas se você quiser, você pode continuar fazendo manualmente. E também ele faz o envio do app para as lojas e tem suporte de atualização over
the Air. Então, os primeiros serviços disponibilizados pelo Expo Application Service, também conhecido pela sigla EAS, já estão disponíveis, mas ainda tem algumas limitações. Por exemplo, o suporte para projetos Expo gerenciado, né, o Expo Manager, só está disponível a partir da SDK 41. Outra limitação é que se a sua aplicação demorar mais de 60 minutos para ser executada, né, para o build dela acontecer, então vai ser cancelada. Esse limite, né, ele está sujeito a alteração no futuro e vai ser possível até aumentar se necessário, mas ainda vamos aguardar por isso. Se você quer ficar por dentro, aí tem um plano lá, Premium, para esse serviço, mas se você quer ficar por dentro aí das atualizações, tanto da opção gratuita desse serviço, você pode se inscrever na newsletter do Expo Application Service para você acompanhar as atualizações. E para fechar com chave de ouro, na última semana foi anunciado que vem por aí o iOS 15 e o Android 12. A data de lançamento oficial do iOS 15 ainda não foi anunciada, mas com base nas versões anteriores do iOS, provavelmente esse lançamento ele vai acontecer em setembro. E o Android 12 também não cravou uma data de lançamento oficial, mas com base nos lançamentos anteriores, então provavelmente pode rolar entre setembro e outubro. As duas atualizações, tanto da iOS quanto do Android, elas saem ainda esse ano e trazem muitas melhorias internas, mas agora eu vou mostrar para você aqui os destaques dessas atualizações, principalmente para nós que somos devs React Native. Então vamos começar pelos destaques do iOS 15. Primeiro, vamos falar sobre a barra QuickType, que é essa barra aqui, ó. Vem pro computador aqui comigo para eu te mostrar. Tá vendo aqui, ó? Eu tenho um text input e nesse text input, quando eu clico nele, sobe o teclado. Aí aqui eu tenho 3 palavras sugeridas. Essa parte aqui é a barra do QuickType. Então, por exemplo, se eu começo a digitar meu nome, Rodrigo, e dou um espaço, começo a digitar, por exemplo, Gonçalves, nota que ele vai sugerindo conforme eu vou digitando outras palavras. Por exemplo, se eu tentar digitar React, nota que ele vai tentando sugerir, né? Ele baseado naquilo que eu estou digitando, ele traz outras palavras como sugestão para agilizar mesmo a minha experiência de digitação, porque se aparece uma palavra, por exemplo, ó, estou digitando aqui realmente, né? Eu queria digitar realmente, aí eu começo a digitar rea, aí apareceu mente, eu literalmente clico e completo, tá? Então essa é a barra do QuickTime. E aí qual que é a novidade em cima dela? Caso você queira desabilitar essa barra, antes era só você colocar um autocorrect aqui como falso. Mas agora, com essa atualização, além do autocorrect, o spell checker como false. Então eu tenho que agora habilitar essas duas opções no iOS 15, para que agora, se eu clicar aqui no meu app, voltar no teclado, ó, eu vou clicar aqui, nota que agora não tem mais aquela barra com as sugestões. Então, se por acaso na tua aplicação for interessante, você não quer essa barra sugerindo, né, palavras, que é a barra do QuickType, então você pode ocultar ela com essas duas propriedades. Lembrando, para a versão do iOS 15. Na versão atual, você simplesmente seta um autocorrect que já vai funcionar, mas na nova versão, que é a 15, você também tem que habilitar, tem que colocar como falso tanto o autocorrect quanto o spell check para você ter a barra do QuickType desabilitada. O segundo ponto é sobre a barra de navegação transparente. O iOS 15 ele altera o comportamento padrão da barra de navegação. A barra de navegação ela se torna transparente quando o conteúdo é rolado para cima, aí ela fica transparente. Então vale a pena, isso na próxima versão do iOS, então vale a pena se ligar aí, porque dependendo do design da interface pode dificultar um pouco a leitura do conteúdo. Então esses são os destaques do iOS 15 que eu queria trazer aqui, já antecipar para nós que somos devs React Native. Se você tiver a fim de testar a versão do iOS 15, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para você se inscrever no programa de beta, que aí você consegue instalar
essa versão antes mesmo dela ser publicada oficialmente para você já começar a testar, caso você queira, claro. Agora, vamos falar dos destaques do Android 12. Primeiro, vamos falar do efeito Over Scroll, que é um efeito de rolagem. No Android 11, né, e nas versões anteriores, um evento de meio que de deslocamento, quando você fazia a rolagem e faz a rolagem, meio que um evento de deslocamento faz com que os elementos meio que ele brilhassem, né? Um efeitinho de opacidade na hora da rolagem. Agora, a partir do Android 12, os elementos, na hora que você fazer um scroll, os elementos que estão nessa lista, eles se estendem e se recuperam. Então ele faz um efeito meio que de elastiquinho, sabe? De aumenta e diminui. Mas você pode desativar esse efeito definindo a propriedade Over Scroll Mode para Never. Aí você desabilita ela. Outro destaque é na atualização de permissão. O Android 12 ele permite que os usuários do seu aplicativo eles forneçam acesso ao local aproximado, mas você precisa solicitar essa permissão agora com o Access Find Location. E aí eu também vou deixar aqui no vídeo, tá? Na descrição do vídeo, eu também vou deixar um link caso você queira também testar o Android 12 Beta. E aí você pode conferir nesse link também para conseguir testar antes também dele ser publicado oficialmente. Então é isso, essas são as novidades fresquinhas para você do universo React Native. Como eu disse, né, com bastante carinho eu trouxe esse compilado. E por isso, fazendo um grande favor, diz aqui nos comentários se você curtiu esse formato de vídeo, que é super importante para nós. Também curta o vídeo se esse vídeo contribuiu contigo e também compartilha com a comunidade para geral ficar alinhada aí com as novidades. E se inscreva também aqui no canal da Rocket City para você ficar por dentro de todas as novidades. Combinado? Então, um forte abraço para você e até a próxima.